3h14 pelo horário de Brasília. A gente teve um probleminha técnico aqui, mas já voltou. Estão todos me ouvindo agora. Estava mostrando para vocês ali a arte do Copom, um pouquinho da ata, de alguns pontos que a gente pegou dessa promessa de que a partir de março, finalmente, a taxa Selic começa a cair até chegar ao fim do ano com a promessa de chegar a 12,25%. Deixa eu conversar agora com Cláudio Fristac, ex-economista do Banco Mundial e presidente da InterB Consultoria. Cláudio, obrigada por conversar com a gente. Queria que você comentasse esses pontos que a gente colocou, se eles realmente garantem que a partir de março, independentemente do que aconteça, se continuar como estamos, a gente tem a primeira queda da Selic esperada realmente em meses. E de quanto deve ser essa queda? Boa tarde, bem-vindo. Boa tarde a todos que nos seguem. Acho que, em primeiro lugar, é o seguinte, acho que é importante enfatizar que nós temos um Banco Central de primeiríssima linha. Eu diria que é um dos 5 ou 6 melhores bancos centrais do mundo. Eu acho que isso provê um pouco de contexto da análise e das decisões que o Banco Central toma aqui no nosso país. Nós temos sorte de ter um Banco Central, esse tipo de instituição, com a qualidade que apresenta, inclusive com a independência, com a autonomia do seu processo decisório. Segundo, o Banco Central, como a maior parte dos excelentes bancos centrais, são entidades relativamente conservadoras. Todas as vezes que os bancos centrais decidiram não ser conservadores, ser mais arrojados, o resultado, de fato, foi o processo inflacionário mais agudo. Então, nós tivemos isso, infelizmente, por exemplo, na Turquia, em anos recentes. E o Banco Central meio que seguiu, forçado, né, a orientação do Executivo. E as críticas do Executivo, eventualmente, a orientação do Executivo. Nós temos esse risco nos Estados Unidos hoje. O Banco Central americano, o Fed, é uma entidade assim, de excelência, sendo atacado sistematicamente pelo governo Trump. Tem esse risco também, que isso gere uma inflação muito maior do que se esperado. No caso dos Estados Unidos, o foco do Banco Central é manter uma atividade econômica moderada e, ao mesmo tempo, uma inflação de cerca de 2%. No caso do Brasil, o foco do Banco Central, de acordo com o seu mandato, é única e exclusivamente controle da inflação. E o alvo, nesse caso, é 3%. Nós continuamos acima do alvo. O Banco Central, esse ano de 2026, o Banco Central, não os analistas de mercado, mas o Banco Central, espera que o IPCA, que é o indicador mais importante, né, o índice de inflação oficial, feche em torno de 3,4% o ano corrente e que ele convirja para em torno de 3,2% o ano que vem. Então, o Banco Central está sinalizando o seguinte, olha, há espaço de uma redução gradativa dos juros a partir de março. Não é um compromisso, é uma sinalização que é diferente e depende de um conjunto de circunstâncias. Em primeiro lugar, a situação internacional, o grau de incerteza elevado que permanece na situação internacional. Em segundo lugar, quanto a nossa política fiscal vai continuar a empurrar, por assim dizer, o crescimento de uma forma que se contrapõe aos objetivos do Banco Central, que é um crescimento moderado, de tal maneira que digamos assim, contenha a pressão inflacionária. Então, o Banco Central sinalizou que a partir de março vai ter uma redução, nós não sabemos de quando. Muitos estão apostando, que eu acho que é uma aposta razoável, de 0,50. Tá? Não sabemos qual o tamanho desse ciclo, quão longo esse ciclo, quando é que ele vai se encerrar. Muitos estão apostando que ele vai se encerrar em torno, pelo menos esse ano, em torno de 12,5. Tá? E vai depender também da política fiscal do governo, que tem sido uma política, eu diria, expansionista. Não apenas em termos de gastos, como também de crédito, inclusive de crédito direcionado. Tudo isso se contrapõe ao trabalho do Banco Central. O nosso Banco Central tem um trabalho difícil, que é conter o processo inflacionário em níveis razoáveis, num país que tem memória inflacionária, num país que já conviveu há cerca de pouco mais de 3 décadas atrás, com uma inflação que chegou a 1,5% ao dia.
que nós chamamos de hiperinflação, e também lidar com o fato que o governo ele acredita que o expansionismo fiscal é algo bom, digamos assim, porque ele empurra a expansão do PIB, mas, na realidade, ao fazer isso, é contraproducente, certamente, no âmbito do controle da inflação. Ou seja, foi mais uma sinalização até para pedir calma para o mercado e para todo mundo que ia estar de olho naquele relatório, por manter mais uma vez a taxa em 15%, uma sinalização de tudo estando sob controle, porque ainda seguimos com cautela, começaremos, né, a queda da taxa Selic. Agora, quando você fala, Cláudia, que existe também todo um outro cenário mundial, esse também acaba sendo preocupante porque tem duas questões. Uma, o cenário mundial está fora da nossa esfera, ou seja, a gente é afetado. Sim. E isso pode afetar, de alguma forma, a nossa taxa de juros. Mas a outra questão é o seguinte, se a gente estivesse fazendo o nosso dever de casa direitinho, talvez não afetasse tanto. Mas, como você falou, é uma política mais expansionista. Muitas pessoas ali com medo, e o próprio governo já chegou a avisar que 2027 vai ser um ano de uma economia bem difícil, né? Então, assim, porque começam a chegar as contas, né, de todas essas questões, de todos esses investimentos, de todas essas políticas sociais, de todos esses créditos, enfim. O que a gente pode entender até o fim do ano e para 2027? Porque realmente eu me lembro de eles terem falado sobre isso no ano passado, realmente esqueceram, mas a gente pode ter o mesmo governo ou um governo diferente. Mas, independente disso, se paga a conta em 2027, é isso? Olha, nós temos, isso não é de hoje, né? Já temos muitos anos, um certo desarranjo na nossa política fiscal. Isso quer dizer que os nossos gastos, o padrão de volume de gastos e o padrão de gastos, ele é inconsistente com o crescimento sustentável de longo prazo. Hoje, nosso potencial de crescimento, tem uma discussão, qual é o chamado PIB potencial, é de 2, é 2,2, 2,3, mas, na realidade, não importa se é 2, 2,1, 2,2, ele é afetado adversamente uma política fiscal que não se sustenta. Em que sentido exatamente? Se nós formos olhar o padrão de endividamento da dívida pública do Brasil, o crescimento da dívida pública nos últimos anos, sinaliza uma certa falta de sustentação da política fiscal. Nós não podemos ter uma dívida pública que, na sua relação com o PIB, cresce sistematicamente. Ou seja, nós temos que ter uma contenção do crescimento da dívida pública. Alguns dizem, mas o Japão isso, ou o país A, o B, ou C, aquilo. São circunstâncias completamente diferentes. No nosso caso especificamente, para nós contermos o crescimento da dívida pública, nós temos que ter um superávit primário entre 2% e 2,5% do PIB. Hoje, na prática, quando você vai fazer as contas certinhas, ele é o zero ou um pouquinho negativo. Então, acho que o primeiro objetivo de uma política fiscal responsável é ter em tela, digamos assim, a contenção do crescimento da dívida pública. Alguém pode dizer, mas por que isso é tão importante, afinal de contas, conter o crescimento da dívida pública? Porque no nosso caso, particularmente, o crescimento da dívida pública, ele pressiona os juros de mercado, em primeiro lugar, e pressiona também os juros de política econômica, digamos assim, que são os juros definidos, a taxa Selic, pelo Banco Central. Então, ao pressionar os juros, e nós temos juros realmente muito elevados, e variáveis e muito elevados, isso impõe um freio ao potencial de crescimento da nossa economia. A nossa economia, em condições normais, se nós tivéssemos uma política fiscal realmente responsável, se nós tivéssemos uma dívida pública contida, estabilizada, eventualmente começando a se reduzir, nosso potencial de crescimento, ainda que seja difícil fazer essas contas, nas nossas contas é acima de 3%, 3, 3,5%. Nas circunstâncias atuais, o potencial de crescimento não inflacionário da nossa economia, com uma política fiscal expansionista, com crédito direcionado expansionista, é da ordem de 2%, ou um pouquinho acima de 2%. Enfim, então essa é a razão fundamental. Se o país, que é um país ainda jovem, o nosso país, um país que tem um potencial ainda de crescimento muito elevado,
3, 3,5%, quisermos atingir esse potencial de crescimento não inflacionário, o cerne da questão hoje chama-se política fiscal. Responsabilidade fiscal, reorganização das contas públicas e melhoria da qualidade dos gastos. Não é apenas conter os gastos para conter o crescimento da dívida, é nós melhorarmos a qualidade dos gastos. E nós sabemos que os nossos gastos, infelizmente, muitos dos gastos, eles não são de boa qualidade, começando pelo processo de emendas parlamentares. Nós temos cerca de 50 bilhões de reais, cerca de entre um quarto e um quinto do chamado orçamento discricionário, que o governo tem possibilidade de rearranjo aqui e ali, com a péssima alocação de recursos, com muito desperdício, infelizmente também muita corrupção. Cláudio, obrigada, viu, por ter conversado aqui com a gente. A gente vai seguir acompanhando, né, as atas e as reuniões ali do Banco Central, mas também todo o nosso externo e o externo fora aqui do Brasil que podem acabar impactando diretamente na nossa economia e no nosso bolso. Obrigada, viu? Até a próxima. Até a próxima, foi um prazer, então.